Tudo bem com vocês, jiu-jiteiros e jiu-jiteiras? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Eu sou Alexandre Siqueira, faixa preta de jiu-jitsu e preparador físico. E eu treino jiu-jiteiros para aumentar a força e o gás pro jiu-jitsu no tatame, certo? Se você não me segue ainda no Instagram aqui, é a Alexandre Siqueira, e quiser ir para o YouTube, é o mesmo nome daqui, a Alexandre Siqueira, certo? E você do YouTube, se não me segue no Instagram, é o mesmo nome do YouTube, a Alexandre Siqueira. Beleza, galera? Vamos lá, então? Então, hoje eu vamos falar de suplementos e jiu-jitsu, né? Que é uma grande dúvida de muita gente, pelo menos comigo, que muitos me perguntam, tem muito no meu direct, o que eu tomo, né? O que o suplemento faz no seu jiu-jitsu? Realmente o suplemento evolui o seu jiu-jitsu? Ele funciona, né? Ele serve? Eu recebo muitas perguntas, galera, disso. Muitos pedidos de indicação. O que eu tomo? Quando que eu tenho que tomar? Né? Qual suplemento você me indica? Tomo antes ou depois? Quanto tempo? O que tomar antes para ter mais gás? Enfim, são vários, né? E na maioria das vezes, alguns seguidores, eles já vêm com o nome pronto, com a receita pronta, né? Como tomar? Ele já sabe certinho, ele vem me perguntar, mas na verdade ele não vem me perguntar, né? Eu percebo, ele vem confirmar. Ele já vem com tudo pertinho, com tudo certinho, pronto, só para eu confirmar, para ver se eu dou um ok lá, se eu valido, né? Muitas vezes alguns me falam, o fulano, o ciclano, pessoas do mesmo nicho meu, né, que faz preparação física para jiu-jitsu, me indicou isso aqui, falou para mim tomar isso aqui. O que você acha? O que você indica, tá certo? Vocês entendem? Vem comparar, né? Vem comparar ali se eu falo a mesma coisa para a pessoa tomar. Enfim. Galera, jiu-jiteiros, eu já falo disso, já vou falar sobre isso, já explico o que realmente eu penso, o que realmente, de fato, essa combinação faz, né? Que muitos se iludem e acabam jogando dinheiro fora. E nada de resultados esperados. A pessoa ali toma, talvez, ali pensando um resultado, não atinge o resultado, eu já cansei de ver isso acontecer. Não é lá o que o fulano, o famosinho lá, prometeu, e aí se frustra, e enfim, e põe culpa em tudo. Porque não adiantou, não é isso. Mas aguenta aí que já vamos falar disso. O que eu quero deixar aqui para você pensar, uma pergunta para você pensar. Peraí, deixa eu tirar esse daqui. Não, aí. Para você pensar aí referente a isso. Que só o suplemento não vai fazer mágica no seu jiu-jitsu. Se você tá lá estagnado e tá querendo um botão mágico, uma forma mágica, e de repente vê aí alguém prometendo coisas, né, com suplementos, melhore o seu jiu-jitsu, melhore o seu treino tomando esse suplemento, esse pós-treinos, isso, aquilo, enfim, aumente o seu gás, isso, aquilo, eu tomei, mudou a minha vida, o meu jiu-jitsu. Presta bem atenção, cuidado, tá? Cuidado com isso, muito cuidado. Eu já caí muito nessa, por isso é que eu digo aqui, com toda certeza, que não é só o suplemento. Não é só o suplemento que vai fazer isso aí, essa mudança que você quer. De repente você está estagnado, você quer evoluir no jiu-jitsu, na sua preparação física, não é só isso. Se a sua alimentação, você foi lá, tomou o suplemento, se a sua alimentação não estiver ok, o seu sono não estiver ok, sua mente não estiver saudável, você pode tomar o suplemento que for, que não vai adiantar. Vai ser igual você tomar água. Entendeu? Não é somente o suplemento, tem que ser um conjunto de coisas. Eu já vou falar sobre isso já. Então, é um conjunto, não é somente isso. Outra pergunta aqui que eu vou deixar para vocês pensarem.
pessoa te indicou lá, o amiguinho, sei lá, o rapazinho que você segue aí também, que fala sobre jiu-jitsu e tal. A minha pergunta é: essas pessoas que te indicam, toma isso aqui que eu tomei, faz isso, faz aquilo, te prometem, é nutricionista? É profissional da área? Ele tem o seu histórico da sua vida, a sua rotina de vida, de treino, ele tem para indicar, toma tal coisa, se ele sabe da sua alimentação. Você entende como que não é simples assim? Toma X coisa que vai ficar bem, porque eu tomei. Da onde que vem? Da onde que eu tomei? Aonde que eu fui procurar? Entende? Por isso é que eu não fico indicando suplemento, porque eu não sou nutricionista. Mas eu vejo muitos por aí que não são, fazendo essas dietas milagrosas aí. Tem o meu programa de treino junto com uma dieta, faz lá a sua dieta, uma dieta genérica para todos, enfim. Como eu disse, galera, toma muito cuidado com isso, tomem cuidado com isso, porque isso parece uma coisa boba, mas não é, é uma coisa muito séria. Então tomem muito cuidado com isso, certo? Dito isso, vamos lá, vamos primeiramente entender o que é um suplemento, né? Como o próprio nome já diz, é um suplemento. Ele vai suprir algum nutriente, alguma falta que você não ingere na sua alimentação, certo? Ele não vai substituir a sua refeição e nem pode. Ah, eu não almocei, ou eu não jantei, eu vou tomar aqui um suplemento, um whey, sei lá, enfim, seja lá o que for para substituir. Não. Eu nem indico que faça isso com suplementos, né? E por incrível que pareça, tem algumas pessoas hoje em dia que ainda fazem isso, acreditam nisso, tomam lá o suplemento, às vezes até para emagrecer, né? Não, eu quero emagrecer, eu vou tomar, não vou almoçar ou não vou jantar e vou tomar um suplemento que substitui. Não acreditem nisso, né? Ah, não vou almoçar e vou tomar, né? Suplemento XYZ, não é isso. Então, esses suplementos, né, como falar os mais básicos, aqui todo mundo conhece, né? Whey, creatina, pós-treino, pré-treino, isso aí, tudo isso aí, suplementos, é meio ilusório, tá, galera? Isso é meio ilusório. Por que que eu digo que é ilusório? Porque se você não tiver uma base sólida, isso não vai funcionar. O que seria uma base sólida? O que? Como assim? O que é isso que você está falando? As perguntas que os alunos faziam para mim, né, presencialmente. A base sólida, se você não fazer de 3 a 4 refeições diárias, com carboidratos, proteínas, gorduras, frutas, né, se você não fazer isso, como que você vai ter, como o seu corpo vai ter o aporte que ele precisa de nutrientes? Se você fazer isso, o teu corpo, você fazer bem isso, você ter essa alimentação balanceada, o seu corpo já a alimentação já vai suprir o seu corpo com os nutrientes, com a energia que ele precisa, enfim, certo? Você fazer uma alimentação, uma alimentação balanceada, o seu corpo já vai ter esse aporte de nutrientes e energia, enfim, que você busca no suplemento aí, certo? Vamos falar do whey. O que é o whey? Ah, porque todo mundo fala, pensa que o whey faz mágica. O que é? É uma forma de você ingerir proteína apenas. É somente isso. O que é o whey? O que o whey faz? Ixi, caiu aqui? Caiu aqui, galera? Me fala aí. Ah, não, voltou. Chegou mensagem aqui. Então, o whey, ele é uma forma de você ingerir proteínas, certo? Mas, eu vou além, eu digo mais. Se você já consome proteínas nas suas refeições, ou pelo menos deveria, né, consumir pelo menos em 2 refeições aí diárias, com esse aporte de proteínas, carboidratos e gorduras, isso já te supre o corpo, isso já te dá a proteína lá o suficiente para o seu corpo, entende? Uma refeição bem balanceada, ela já é o suficiente para suprir essa demanda de proteína. Então, se você tomar whey além disso, entende que você já vai estar jogando dinheiro fora?
Assim, partindo do princípio que você tem essa alimentação balanceada, certo? Por exemplo, você foi lá na sua refeição, você já ingeriu lá a necessidade de proteínas diárias. O whey vai entrar para quê? Se você já atingiu, já comi, já fiz as minhas refeições balanceadas, já atingi. Entende? Ele vai entrar para quê? Para nada, né? Digamos assim, com um excesso. Partindo de que sua alimentação está ok. Caso você não atinja, não se alimentou direito, aí sim você vai suprir essa falta de proteína aí que você não ingeriu com o whey. Entendeu? Eu me alimentei bem, fiz todas as refeições, supri. Para que eu vou tomar? De repente você pulou abriu uma janela e teve uma exceção, não deu para você, com a correria da vida, não deu para você se alimentar. E aí você toma porque lá na refeição faltou, certo? Isso aí você teria que passar com um nutricionista para fazer aquele cálculo, certo? Do seu metabolismo, para ver quanto você precisa ingerir, enfim. Isso é onde que entra que eu estou dizendo que entra o whey, certo? Galera, uma época da minha vida, eu tava com a vida, essa história é boa, bem de ponta cabeça, assim, sabe? Toda desorganizada, minha mente bagunçada, atormentada. Eu tava indo, nossa, os meus treinos estavam horrível, né? Não era de eu não ir treinar, de não dar atenção, eu treinava todo dia, só que eu treinava errado para começo de conversa. Eu tava bem ruim mesmo, nos meus treinos não evoluía, enfim. Aí bateu um desespero. O que que eu vou fazer? Né? O que que eu vou fazer? Tô mal, eu preciso. A primeira coisa que vem na mente da gente, eu preciso tomar alguma coisa. Eu preciso. Aí tinha um aluno meu que estava indo para os Estados Unidos, viagem, comentei com ele, dando aula com ele, estava me sentindo cansado. Ele falou, cara, eu vou para lá, se quiser, eu trago para você o que você precisar. Eu fiz uma lista de suplementos, né, para ele trazer para mim. Eu vou falar, galera, eu gastei uma grana. Comprei os melhores lá, o whey, pré-treino, pós-treino, creatina, DHEA, enfim, vários, comprei muita coisa. Como eu disse, gastei uma grana. E usei por um mês, mais ou menos, por aí, mais ou menos um mês. E me pergunte se resolveu alguma coisa, me pergunte o que que eu senti. Aquela sensação que eu falei agora, que eu estava me sentindo cansado, treino uma porcaria, me pergunte se resolveu alguma coisa. Nada. Nada foi igual tomar água. Não resolveu nada, sabe? Mas peraí, eu não estou falando que a culpa é do que eu tomei, que não adiantou, que não serve, não é isso. Que eu tomei, não funcionou, nada disso. Não é isso. A verdade é que eu tomei tudo isso, mas eu continuei na mesma vida, a mesma rotina, a mesma confusão mental que eu tava, né? Aquela desorganização, comendo mal, dormindo mal, e não mudei o meu treino em nada. Vocês entendem que não é o suplemento? Entende como era, a culpa não é do suplemento? Os suplementos eram ótimos, a culpa era minha, né? Eu não mudei meus hábitos da minha vida, minha rotina. Então, nesse caso, não adiantou nada os suplementos que eu tomei. O que, que iria adiantar eu indicar para alguém? Não, toma isso aqui. Para mim não resolveu nada e suplementos bons, sabe? Bons. Vocês entendem como não tem mágica? Não adianta. Que alguém falou alguma coisa aqui, subiu um negocinho aqui. Cadê? Certo. Vocês entendem, galera, que não é, como eu digo, o suplemento. Você tem que mudar de dentro, tem que mudar os seus hábitos, a sua rotina. Não é o suplemento, né? E sim você tem que mudar de dentro para fora. Hábitos, rotinas, né? Enfim, etc e etc. Muitas coisas que você tem que ajustar. Imagina, não vou contar, mas imagina se eu mudasse o meu treino, os meus hábitos, uma alimentação melhor, sono melhor, um treino melhor, uma preparação física direcionada, correta para o jiu-jitsu. E aí sim eu tomaria os suplementos. Talvez, né? Nem se eu atingisse, depende do nível que você atinge, com essa mudança de rotina, nem precisaria de suplementos, né? Como de fato aconteceu comigo. Depois dessa situação que eu contei agora,
que eu vi que não adiantou de nada, eu desanimei. Porque agora? Gastei uma grana, tomei os melhores suplementos com a indicação, né, dos coleguinhas da internet aí, das pessoas que não são nutricionistas, eu fui lá e tomei, porque eram bons, né, e não adiantou nada. Aí eu pensei em parar, falei, acho que eu já passei da idade, estou com 40 anos, o negócio não é para mim, eu vou parar. Pensei em tomar hormônios, falei, acho que eu vou no médico, vou tomar hormônios, vou fazer alguma coisa, certo? O negócio ficou assim, como eu falei, bateu aquele desespero. E aí eu falei, eu comecei a pensar, falei, peraí, a minha vida não era assim e eu não me sentia assim. Aos poucos comecei a mudar meus hábitos, mudei meu treino, rotina de vida, alimentação, sono, enfim. Tinha acabado tudo esses arsenal de suplementos que eu comprei, e aí comecei a mudar a alimentação. Um mês, 2 meses por aí, eu me senti outra pessoa. Nem precisei mais, não comprei mais suplementos, galera, não comprei mais, porque eu me senti com muita energia, nem se compara com quando eu tomei. Por quê? Foi o suplemento? Não. Fui eu que não mudei os meus hábitos e minha rotina de vida. Hoje não tomo suplemento, na verdade eu tomo o quê? Eu me alimento bem, tenho uma rotina saudável, né? Eu tomo creatina, e tomo whey, eu tomo às vezes quando eu pulo alguma alimentação, né? Que é um dia corrido, é aquilo que eu disse, né? Não é uma regra, é uma exceção. Exceção à regra, às vezes não é para fazer todo dia, às vezes tem dias que não me alimentei no almoço ou na janta, não me alimento direito, e eu vou treinar, e aí eu suplemento, mas é bem difícil isso acontecer. Como eu disse, né? Eu tenho uma rotina boa, uns horários bons. Certo, galera? Vocês entenderam, jiu-jiteiros, que não faz milagre, não faz mágica? Entende como o que é realmente importante quando eu digo que não é o suplemento que vai fazer a mágica? Ah, então você está falando que suplemento não precisa tomar. Não, não é isso. Eu falei o que eu tomo. Eu tomo creatina, que é um suplemento, né, bom que a gente precisa para a saúde e tal, e o whey quando precisa. Normalmente tenho na alimentação, certo? Normalmente eu tenho na alimentação. Dificilmente eu não me alimento bem e eu tomo. Agora, galera, tem outra coisa, né? Eu falei um lado, tem outra coisa que também entra aí no suplemento. E isso eu estou dizendo para uma pessoa saudável, né? Com os exames lá, ok. Você fez lá os exames, eu sempre faço exames para ver se está tudo bem, né? Para ver se não tem nenhuma falta de nada, nenhum déficit, nenhum desequilíbrio. E estando tudo ok, como o meu tá, o último que eu fiz, eu não tenho alteração de nada, de nenhum exame, não tenho uma alteração hormonal, nada ok. Por isso, eu não preciso tomar isso, certo? Entendido? Primeiro ponto. Agora, tem algumas pessoas que têm que tomar, porque o corpo já não produz mais, já não supre mais as demandas lá de hormônio, o hormônio vocês talvez não produzam mais. Eu tenho poucos alunos que tomam alguns hormônios, alguns suplementos, porque o corpo deu diferença lá, deu desequilíbrio nos exames que eles fizeram, aí tem que tomar. Mas aí é outra coisa, né? Eu não vou nem entrar nesse assunto hoje dessa live aqui, que eu estou falando somente de suplementos, isso aí já é um outro assunto, hormônio. Outro dia eu faço uma live aí, entrando nisso, falando sobre hormônios. Beleza? Certo, jiu-jiteiros? Então, vamos lá. Então é isso, resumindo, né? Resumindo o tema lá, suplementos e jiu-jitsu. Tá entendido? Me diz aí, se não entendeu, eu explico novamente. Se vocês entenderam que eu não estou demonizando o suplemento e nem dizendo que não precisa tomar. Tô dizendo que não tem mágica. O suplemento não é mágica que você vai tomar e vai evoluir no seu jiu-jitsu. Não é o suplemento que vai fazer o milagre no seu treino. Se você não treinar, se você não treinar certinho, se você não tem uma alimentação, se você não descansar, não é o suplemento que vai te evoluir. Você tem que ter uma rotina saudável, certo? Pensa se você só tomar o suplemento, não treinar, não dormir bem, não se alimentar bem, vai evoluir? Testa fazer isso, não vai, né? Não vai. Então, alimentação, sono, descanso,
talvez você nem precise de suplemento, você fazendo esses três, alimentação boa, descanso e sono bem, você não precisa. E treinar inteligente, né? Fazer um treino direcionado para o jiu-jitsu. Para que fazer outros exercícios que não tem nada a ver com jiu-jitsu? Para quê? Né? Aquela frase que eu sempre digo: você treinou ou só se cansou? Certo? Então é isso, galera. É o seguinte, eu já falei, né? Já falei na outra live, quem viu, vou falar aqui. Dia 6 de fevereiro agora, dia 6, quinta-feira, eu vou dar uma aula te ensinando, explicando mais detalhada como você aumentar a sua força e gás pro jiu-jitsu no tatame, para as pessoas com mais de 40 anos que têm muita dificuldade, né, nesses anos todos aí que eu tô dando aula, treinando, senti em mim primeiramente e depois nos meus alunos, tem muita dificuldade, né, muda essa questão hormonal, tem muita dificuldade de aumentar o gás acaba logo, a força acaba logo, se você não fazer um treino direcionado. Beleza? Tem um link na inscrição aqui, na descrição do vídeo. Clica lá, se inscreva, vai ser dia 6, quinta-feira. Tá? Às meio-dia e 12. 12 e 12, beleza? Beleza? Galera, e aqui do Instagram, quem não é inscrito ainda no meu canal do YouTube, quiser e puder, se inscreve lá. Clica lá no sininho para quando eu soltar vídeo lá chegar para você. É o mesmo nome, a Alexandre Siqueira. E o pessoal do YouTube aqui, que não me segue no Instagram, quiser e puder também, ajuda muito a gente a divulgar o canal. É mesmo nome aqui no YouTube, a Alexandre Siqueira. Beleza? É isso. E lembrando, quem fizer a inscrição, dá uma olhada lá se chega e-mail, confirma que isso é importante para a gente lá, finalizar a inscrição, às vezes chega no spam, dá uma olhadinha lá. Beleza, galera? Então é isso aí, até a próxima. Quinta-feira estamos aí com mais uma live. Qualquer coisa, qualquer dúvidas, me mandem direct, me mandem mensagem aqui. Falou? Até lá. Os